Olá, amados e amadas, amigos e amigas do curso de mediação, conciliação e arbitragem, e todos aqueles que nos acompanham em nosso canal de aula de direito e nas nossas atualizações. No que diz respeito à mediação, conciliação e arbitragem, em nossa última fala, nós falamos sobre a interação como importância dentro da mediação. Hoje nós tentaremos falar um pouco sobre a importância da mediação e da conciliação na melhoria de qualidade da jurisdição. Por ser a conciliação e a mediação meios adequados de soluções de conflitos, estes institutos trazem uma ampliação de diálogo como métodos eficazes a concretizar a harmonia para pacificar soluções de controvérsias entre as partes. Os meios adequados na implementação da resolução de conflitos devem estar em consonância com o ordenamento jurídico, oferecendo caminhos para melhorar o sistema da justiça de forma ampla e completa, que seja capaz de entender a complexibilidade do conflito, oferecendo soluções que possibilitem a harmonia entre as partes, de modo que, seja no campo civil, penal, trabalhista, dentre outras questões, as soluções elas devem ser efetivadas dentro desses institutos, que são imprescindíveis para a efetivação de complemento ao sistema judiciário. Para o judiciário, a importância das análises de mediação e conciliação são meios adequados para a solução consensual entre os indivíduos e que vêm a desafogar as demandas dentro do judiciário e, por consequência, ter o fim de que haja um fortalecimento das relações individuais e coletivas, refletindo aí a sensação de justiça e paz social. Para que possamos entender melhor o tema, é necessário sabermos a diferença entre mediação e conciliação. Na mediação, se invoca como meio de equilíbrio para se compor uma terceira ideia dos elementos que se encontram entre as partes, como um meio de composição em que os agentes facilitem a conversão, além, é claro, de amenizar os ânimos e formar diálogos que possam resolver o conflito de forma amigável e satisfatória. Em outras palavras, a tomada de decisão pelas próprias partes conflitantes, de modo a não comprometer a relação interpessoal das partes. De tal forma que a mediação passa por um processo em que um terceiro imparcial, abre aspas, o mediador, fecha aspas, que viabiliza esta comunicação sem expor qualquer opinião pessoal em qualquer as partes, deixando as partes livres e que elas busquem soluções que melhor se adequam ao seu litígio. E que o mediador ele possa ter autonomia e poder decisório para compor e concretizar o acordo de uma forma satisfatória para ambas as partes. A mediação é conduzida por um terceiro denominado mediador, que de conformidade com o que encontra-se previsto no artigo 165
parágrafo 3º do CPC, ela diz que ele tem, de forma que nas relações que são duradouras, que existam laços, vínculos e convívio entre as partes, o melhor caminho é a mediação. E de acordo também com entendimentos doutrinários, tais como Carlos Eduardo, em 2018, abre aspas, ele fala, abre aspas, há modelos focados no acordo e modelos focados na relação. Os modelos focados no acordo, que é a mediação satisfativa e conciliação, priorizam o problema concreto e buscam o acordo. Os modelos focados na relação, que é a circular, a narrativo e transformativo, priorizam a transformação do padrão relacional por meio da comunicação, da apreciação e do reconhecimento. Assim falou Carlos Eduardo Vasconcelos em sua doutrina. Já no que diz respeito à conciliação, é um instituto que também busca resolver o conflito entre as partes. No entanto, seu mecanismo é um terceiro imparcial, abre aspas, conciliador, fecha aspas, que busca justamente com as partes formas e maneiras que sejam viáveis a solucionarem o conflito. Notem a diferença entre mediação e conciliação. Na mediação, o mediador não interfere, apenas e tão somente ajuda na solução do conflito, enquanto que na conciliação, o conciliador, ele intervém, viabilizando formas, maneiras de solucionar os conflitos existentes. E que essas formas, elas podem induzir uma proposta para que haja conciliação e ponto para um acordo final entre os litigantes. É nesse momento em que o conciliador prioriza o acordo, fazendo com que a demanda venha a cessar, com o fito de não gerar maiores problemas entre as partes, utilizando-se de métodos que venham a facilitar o fim do litígio. Se não vejamos o que nos remete o artigo 165, parágrafo 2 do CPC. O artigo 165, parágrafo 2 do CPC, diz assim: o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Fecha aspas. Neste momento, a função do conciliador é propor sugestões, propor soluções e até mesmo propor acordo que encerrem o litígio. No entanto, as partes não são obrigadas a aceitar. O que podemos afirmar é que a diferença entre os dois mecanismos não está ligado ao mediador ou conciliador, e sim no método. Ou seja, enquanto na conciliação o conciliador se manifesta através de opiniões sobre o conflito e propondo termo justo do acordo, o mediador só pode atuar de forma a conduzir a negociação, dirigindo o procedimento sem assessorar, aconselhar e emitir opinião, de tal forma que não deve interferir na lide, pois deve obedecer os princípios da imparcialidade. As mediações e conciliações são regidas por alguns princípios, tais como o princípio da independência,
o princípio da imparcialidade, o princípio da autonomia da vontade, o princípio da confiabilidade, o princípio da oralidade, o princípio da informalidade e o da decisão informada. Para que se possa se realizar uma efetiva mediação e conciliação, deve-se basear deve basear o conciliador e mediador em sua atuação com independência e que seja ela interna ou externa, no desempenho de sua função, de modo que sua liberdade não venha a sofrer qualquer tipo de pressão. Na independência e imparcialidade, não pode haver interesse do mediador ou conciliador quanto aos conflitos em análise. Deve sim propiciar um conforto psicológico aos envolvidos, através de um ambiente confortável, além de propiciar diálogo eficaz entre as partes e respeitando os seus princípios. Quanto à confiabilidade, é o momento em que as partes devem entender que possam e devem ficar à vontade para desabafar e que tem o fim de chegarem a uma autocomposição. Sobre o princípio da decisão informada, é o momento em que as partes envolvidas devem refletir a real vontade e a sua compreensão, de forma consciente e de forma consciente anuir sobre o acordo e suas consequências jurídicas. As mediações têm natureza jurídica contratual, por nascer da vontade das partes, e a conciliação ela tem natureza de transação, haja vista que as partes, por meio das transações recíprocas, extinguem o litígio existente entre elas. Na mediação existe a soberania da vontade das partes, extinguindo ou modificando seus direitos, constituindo um objeto lícito, em vista de que o contrato tem como objeto o comportamento humano, pois sua finalidade é a resolução dos conflitos relativos à interação do ser na sociedade. Sem contar de que a solução dos conflitos, através da mediação e conciliação, não é apenas um meio eficaz, ela tem também suas vantagens, seja na forma de economia processual, também como um instrumento de desenvolvimento da cidadania, através das decisões jurídicas que regulam suas relações. De tal maneira que o meio alternativo da mediação e conciliação vai trazer benefício para ambos os lados, seja pelo custo financeiro, seja pelo desgaste, seja pela rapidez, seja pela garantia e a privacidade do litígio, das soluções, que devam ser adequadas às necessidades e possibilidades dos interessados. Outro ponto importante a salientar é que nosso sistema jurídico, através do CPC de 2015, o legislador buscou instrumentos alternativos de autocomposição para que os mesmos se tornassem mais frequentes e eficazes no âmbito jurídico, uma vez que os magistrados devem afastar o velho conceito de que sua atividade é apenas decidir, pois, havendo possibilidade de solucionar o litígio através de meios alternativos, tais como a mediação e a conciliação,
que estão previstos no nosso ordenamento, é uma forma de que o Estado juiz, além de participar, deve também contribuir com a mudança de cultura sociopolítica e jurídica no âmbito desses institutos, haja vista que irá também contribuir para desobstruir o judiciário com processos de fácil resolução. Vamos ficar por aqui. Em outra oportunidade estaremos trazendo para todos os que nos acompanham em nosso canal nossos comentários sobre mediação, conciliação e arbitragem. Forte abraço a todos. Esperamos ter contribuído e não esqueçam de que aqueles que gostaram do que nós falamos, nos ajudem fazendo a sua inscrição em nosso canal, fazendo comentários, deixando seu like, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Forte abraço e até outra oportunidade.